Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Queria chamar aqui o Claudio Omir de Souza. Podia ficar de pé a Annelise de Souza também, a sua esposa. Uma salva de palmas a eles. Eles têm 3 filhas. Ele é empresário no ramo da construção civil, no ramo do agronegócio e no ramo da estética e cosméticos. Também é vereador na cidade de Teutônia pelo 3º mandato consecutivo, sendo em 2 deles o mais votado. E ele é vice-presidente da Câmara de Vereadores. Então eu queria deixar contigo a palavra e que a gente seja muito abençoado. Obrigado, Humberto. Boa noite especial a todos vocês que tiraram o seu tempo para estar aqui com a gente, para ouvir o nosso testemunho, ouvir algo que tem acontecido de novo na minha vida. Então sejam bem-vindos todos vocês que vieram de perto, de longe. Quero agradecer também aqui os meus convidados, Fabiano, Denilson, sua família. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu fiz questão de convidar os meus amigos aqui para estarem juntos. Então eu quero falar um pouco do que tem acontecido, do que aconteceu comigo no passado. E naquela época, o município de Teutônia recém tinha sido formado, era um município novo, tinha muitos empregos, então era um futuro promissor para nós ali naquela cidade. Era um futuro brilhante que nós teríamos ali. Quando chegamos, então, o prefeito ficou sabendo que tinha chegado mais uma família. Naquela época veio muita gente de fora, de Palmitinho, de Erval Seco, de toda a região noroeste, e começaram a desembarcar em Teutônia. E ele ficou sabendo que tinha uma família lá que não tinha para onde ir. E chegou então o prefeito, ele era deficiente físico. Não sei se alguém ouviu falar no seu Elton Klepp, que ele foi presidente da cooperativa Languiru por muitos anos. Alguém deve ter ouvido falar. E então ele chegou, ele era deficiente, ele chegou com aquele cavalete, ele caminhava com o cavalete. E eu disse, olha, vocês que vieram do Paraná, lá, cidade pequena, a notícia corre solta. É uma região de origem alemã, né, lá... todos assim, de origem alemã. E nós já chegamos de fora, já veio de longe que era de fora, né? Uma por ser um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais escurinho. E então ele disse, olha, vocês que vieram, sim. Então ele pergunta para o meu pai, vocês têm onde morar? Eu disse, não, nós não temos. Vocês têm emprego já arrumado? Não, nós não temos emprego. Meu pai disse para ele, e vocês não têm casa alugada, vocês não têm nada. Meu pai disse, não, nós não temos. Então é o seguinte, nós temos aqui um incentivo para quem vem de fora e não tem onde morar, não tem emprego, não tem casa. Nós temos um incentivo aqui, nós cobrimos todas as despesas que vocês tiveram para vir, para vocês voltar para a cidade de origem de vocês. Então aquilo foi, para nós, eu me emociono quando eu lembro disso, que para nós foi um momento assim, muito triste, porque a gente vem, quando você sai de um lugar para ir para outro, com uma expectativa, com uma esperança de uma vida melhor, você chega e aí você leva esse impacto. E a minha mãe começou a chorar, e o meu pai também, e nós ali pequeno ainda, com um pouco raciocínio, vamos voltar a fazer o químio. E ele, então ele viu que a nossa família estava chorando, minha mãe se jogou no chão e começou a chorar. E começou a clamar do jeito dela, fazer uma oração, e dizendo, Deus, por que tu nos trouxe para cá? Então, se era para sofrer, continuar sofrendo, deixasse nós lá onde é que nós estávamos. E o meu pai disse, será que Deus existe? E foi quando então comoveu o coração daquele homem. Ele disse, olha, eu tenho uma segunda opção para vocês. Vocês podem ir morar no aterro sanitário, na época era o lixão. Vocês podem morar no aterro sanitário. Eu construí uma casa lá, eu já levei 3 famílias para morar lá, só que ninguém quer morar. Então, se vocês concordarem, eu vou dar emprego para o senhor, para a senhora, que é meu pai e para minha mãe, os dois, a minha mãe semi-analfabeta, meu pai analfabeto. Ele disse, e vocês então podem viver lá. Foi então quando deu uma esperança de viver no lixão. Mas a minha juventude, assim, eu sempre fui uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, não acomodada com a situação, com a circunstância. Eu sempre queria viver diferente. Para mim aquilo não me contentava, eu queria algo diferente. Eu sempre fui muito assim de viver momentos novos.
E eu comecei então a trabalhar por dia nos vizinhos, para lá e para cá, e meio rebelde. Eu disse para minha mãe, nós temos aqui passando necessidade, passando fome, vivendo do lixo, porque as coisas que vinham do lixo nós tirávamos e era a nossa sobrevivência. Vencidos dos mercados, nós separávamos, minha mãe pegava os sacos de roupa e selecionava ali as que davam para usar, as outras costurava, e a comida também, que vinha comida vencida, todo tipo de alimento ia para o lixo. Minha mãe então separava, isso aqui dá para comer, isso aqui não dá para comer. E eu, indignado com aquilo ali, eu decidi então sair de casa, com 11 anos de idade. E eu disse, meus tios são todos eles prósperos, são todos eles bem de vida, eu posso ganhar a vida com eles. Falei com um dos meus tios, ele disse, não, se você conseguir vir, pode vir que nós temos emprego para ti. Foi então morar em Mafra, Santa Catarina. 11 para 12 anos. Minha pior experiência de vida. Uma das piores experiências foi ali, então, eu tinha ainda, por mais dificultoso que era conviver com os meus pais, por mais indignante que era, porque uma pessoa ela quer ser, pelo menos ter dignidade. Eu ia para a escola, eu era zombado, eu ia para o futebol, eles zombavam de mim, eu ia jogar futebol, tinha um calção, as perninhas bem fininhas assim, barriguinha puro verme, né? E com um calção grande e dava um nó, e dava um nó aqui assim do lado, eu ia jogar futebol, então eles riam de mim no futebol. Eu ia para a escola, sentava lá na escola, ninguém queria sentar, porque às vezes a professora mandava, olha, agora tem tema, vamos fazer 2 a 2. Sentava entre 3, mas ninguém sentava comigo. Então a gente vai se criando e construindo uma identidade revoltada com aquilo que está acontecendo, não aceitando. E aí eu decidi então ir lá com os meus tios, afinal de contas eles eram prósperos, eles eram bem-sucedidos. Foi quando então que eu me envolvi com o alcoolismo. E aí lá a cachaça rolava solta na fazenda, tocar boi, correr atrás de gado, ir para lá e para cá. E o prêmio era para quem trabalhasse mais, era um garrafão de cachaça. Então ali foi o meu como é que eu vou dizer assim, início de um processo bem complicado. Aí a bebida traz discussões, a bebida traz problemas. Discutimos lá com os meus familiares, todos eles, granjas, propriedades, muito bem financeiramente falando. E eu acabei sendo, por brigar com um dos meus tios lá, bêbado, ele me expulsou da fazenda. E agora não tinha para onde ir. E de pena, então, um vizinho deles lá, porque lá era, o vizinho mais próximo era 10 quilômetros, 15 quilômetros, eram granjas, só granjas. E o vizinho lá ficou sabendo, eu não tinha para onde ir, me tocou de casa uma noite, peguei uma sacola e saí de casa, fui então até aquele vizinho, ele se comoveu, ele disse, não, você pode ficar aqui comigo. Me deu um quarto no galpão e comida, eu podia trabalhar então, eu trabalhava das 6 da manhã, quebrando milho, era um gurizote ainda, mas eu trabalhava das 6 da manhã até o escurecer e eu ganhava uma viandinha de comida meio-dia. E de noite, para não morrer de frio uma noite, lá é muito frio também, para não morrer de frio uma noite, eu lembro que ele tinha uma estufa de fumo e eu fui dormir na boca daquela estufa de fumo. Eu coloquei toda a roupa que eu tinha para dormir. E então eu não consegui, eu estava vendo que eu ia morrer. Eu peguei e saí daquele galpão e fui até na boca da estufa do fumo, lá, daquela estufa que estava ali aquecida, e dormi ali. E eu pensei, não, mas por que eu estou aqui? E eu trabalhando lá e não conseguia, só o que ele me dava era uma viandinha de comida ao meio-dia e 1 litro de cachaça por dia. Era o que era o pagamento. E eu cada vez pior, eu me lembrando, eu tenho os meus pais, por mais que seja difícil a situação deles, por mais que seja escassa lá as coisas com eles, eu posso voltar para os meus pais. Então eu liguei para minha mãe então não sabia. Eu liguei para ela e ela conseguiu juntar uns trocos e me mandou a passagem para mim voltar. Depois de 2 anos sofrendo. Mas sabe quando você sai de casa revoltado, você sai de casa brigado? Eu não sabia como é que eles iam me receber. Eu não sabia como é que eu ia chegar e como é que eles iam, porque eu tinha brigado com os meus pais, eu tinha saído de casa. Eu lembro muito da história do filho pródigo, quando se fala sobre isso. E eu descendo lá, o lixão, até o sanitário era num lugar bem baixo, e eu descendo, quando eu desembarquei do ônibus, eu comecei a caminhar e minha mãe viu de longe que era eu.
vi um jeito de caminhar. E a minha mãe largou tudo que ela estava fazendo, veio e me abraçou. E começou a chorar, dizendo, filho, que bom que tu voltou, que bom. Então ali eu recomecei de novo. Agora, com 14 para 15 anos, comecei a trabalhar então na construção civil, sempre fui sonhador, eu fui de pegar as coisas fáceis, eu me dedicava, sempre fui muito dedicado naquilo que eu fazia, eu sempre fui muito de me jogar de cabeça naquilo que eu fazia. E comecei então a prosperar no meu trabalho. Agora eu já fui promovido no trabalho que eu estava, eu era já encarregado, as maiores obras lá em Teotônia com 17, 18 anos, eu que comandava as maiores obras lá, não tinha nenhum prédio grande lá, o maior prédio era uma casa de 2 andares, né? E então, cidade pequena, interior, e então eu tive uma amizade muito grande com engenheiros, com arquitetos, a planta que era colocada nas minhas mãos, a casa ou o prédio, então começou a vir pessoas de fora, médicos, construir, e aí eles só chegavam para o engenheiro e diziam, não, eu quero que seja aquele cara que fez aquela casa lá. E aí então eu negociava com o engenheiro o meu preço. E comecei a vencer na vida, comecei a prosperar, agora então já estava diferente, eu já podia sair de casa com uma roupa legal, com um carro legal, eu podia ir para farra, para festa, podia ir para noite, então aquilo me satisfazia, eu tinha uma ambição, eu tinha uma gana dentro de mim que eu queria vencer para mostrar para os meus parentes que eu podia vencer, eu queria agora vencer a todo pano, a todo custo eu queria vencer. Então eu me joguei de cabeça e eu comecei a vencer, comecei a prosperar, e quando eu tinha então 22 anos, de tanta coisa que eu pedi, um dia eu pedi para Deus, será que um dia tu nunca vai me dar uma namorada? Eu era muito namorador, muito da farra, da festa, e foi quando então eu conheci minha esposa, que estava com 15 para 16 anos na época. Uma outra experiência, conheci ela, fomos namorando, depois de acho que 1 ano e meio, 2 anos, a gente casou. Logo em seguida nasceu a minha filha, a Kathleen, que hoje está com 20 anos, e logo em seguida ela engravidou da outra nossa filha, que é a Kelly, que está hoje com 18 anos, casou também agora há poucos dias atrás. E o que aconteceu? Dentro dessa gravidez, a minha esposa começou a, como é que eu vou dizer assim, a complicar, porque eu saía, não voltava, eu ia para o trabalho, e comecei então a me jogar de novo na velha vida, na bebida, na farra com os amigos, a esquecer que eu tinha família, a esquecer dos meus compromissos em casa. Ela adoeceu e ciúme, a gente começou a discutir muito, era briga de manhã quando eu saía para trabalhar, ela não podia trabalhar, então eu ficava em casa, eu chegava em casa, era briga, eu saía de casa, era briga. E eu lembro de uma noite que a gente estava discutindo muito, e a Kathleen estava com 2 anos de idade, e estava fazendo comida, e naquilo ela passou a mão numa faca, e nós estávamos discutindo, eu tinha bebido, eu tinha chegado tarde, e ela passou a mão naquela faca, e estava essa aqui numa perna, a outra pequenininha, de arrasto na outra minha perna, dizendo, pai, não briga, e chorando, e a mãe com aquela faca na mão. Aquela noite eu achei que ou ela me matava ou eu matava ela. Chegou ao ponto assim de nós não poder mais conviver junto. Então foi quando ela decidiu, meu sogro veio até a nossa casa, pegou ela, levou para casa dele. E aí o que aconteceu então? Meu sogro, minha sogra, meus cunhados, todos querendo o meu fim, porque na verdade eu tinha prejudicado uma menina, que agora estava com 17 anos, com 2 filhos nos braços, voltando para a casa do pai, sem ter condições mínimas de conviver, onde começa a virada da minha vida. Então, por exemplo, aí eu me afundei mais ainda no alcoolismo, aí parti para a drogadição, fui para a cocaína, e experiências assim de me trazerem para casa de volta da noite no porta-mala de um carro. Eu lembro muito bem então que quando uma noite me trouxeram e me largaram na porta da casa do meu pai dentro de um Santana, e aquele rapaz, 2 pegaram, um pegou na perna, outro pegou nos braços e me arrastou, me largou na porta da casa dos meus pais lá no aterro sanitário, dizendo, nós viemos trazer teu filho aqui. Meu pai não sabia o que estava acontecendo,
E eu lá, espumando pela boca, me levaram para o médico disse, olha, se demorasse mais 5 minutos, estaria morto. Então, me reanimaram e aí eu perdi tudo. Família, o cara que eu era, o bambambam da cidade, da construção, agora ninguém mais dava serviço para mim, porque eu não conseguia concluir o serviço que eu pegava, eu deixava pela metade, eu não conseguia mais gerenciar as coisas, perdi tudo, perdi trabalho, eu agora estava faltando as coisas dentro de casa. E foi quando, então, naquele momento, o Ricardo Wagner entrou em ação. Minha mãe sempre foi uma pessoa, mesmo ela doente, ela foi muito de ter fé, de buscar, ela foi benzedeira por muitos anos lá na cidade, então todo mundo conhecia ela como benzedeira, mas ela era doente, e um dia ela falou com o Ricardo Wagner apresentou para ela um amigo, e ela ficou curada, ela ficou transformada, e ela disse, agora eu quero te ajudar, meu filho. Então, o que aconteceu? Se vocês irem hoje na cidade de Teutônia e falar com as pessoas que me conheceram há 20 anos atrás, isso que eu estou falando hoje está sendo gravado, isso não é, eu não estou contando aqui uma história para emocionar ninguém. Fabinho, talvez aqui já me conhece já de longa data, tem algumas pessoas que me conhecem de longa data, e é um prazer, Fabinho, estar aqui contigo, junto, tendo você, escutando essa mensagem, Hamilton, vereador Hamilton. Então, o que aconteceu na época? Todo o crédito que eu tinha, tudo que eu havia levado anos para construir, agora eu perco tudo de novo. Ninguém mais, eu não conseguia comprar uma garrafa de cachaça fiado no boteco. Eu não tinha crédito para comprar uma garrafa de cachaça que hoje talvez custa 5, 6 reais. Chegou a esse ponto. Eu ia para um jogo de futebol, eles diziam, lá vem o encrenqueiro. Eles chegavam num bar, lá para as 10, 11 horas da noite, eles já fechavam o bar, dizendo, nós estamos fechando. Então, eu fui jogador de futebol por muitos anos. Eu, na época, recebia em torno de 300 a 400 reais por jogo de futebol. Eu jogava, eu era centroavante. Eu recebia e agora eles me pagavam para mim não ir para o futebol. Porque eu prejudicava o time, eu era expulso, o time era penalizado, levava multa. Então, só problema, só desgaste. E foi então que eu decidi botar um ponto final. Disse, eu agora, se eu sou um problema para minha esposa, minha ex-esposa na época que a gente se separou, se eu sou um problema para minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, ninguém mais queria me ver, ninguém mais queria olhar para mim, ninguém. Então imagina um encrenqueiro chegando no lugar, aí uma festa de família, Natal, Ano Novo, quando eu chegava na casa do meu pai, então, se eu chegasse, os meus irmãos e minhas cunhadas saíam todos, eles iam embora. Faziam anos que eu não conseguia mais ir numa festa de aniversário dos meus pais, de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, que é um momento de família. Faziam anos que eu não podia mais ir, porque eu bebia, eu chegava já esculachando, esculhambando, e já dava problema. Então eu disse, se eu sou o problema, eu vou botar um ponto final. Peguei uma garrafa de cachaça, sentei numa escada na beira da BR e disse, hoje eu vou me matar. Hoje eu vou botar um ponto final. E foi quando eu decidi, então, tirar a minha vida. E eu comecei a beber e tinha colocado até na minha mente o nome do caminhão. Na época tinha CCGL lá. Foi o nome do caminhão que eu deveria me jogar. Não sei de que forma eu acordei no domingo, na minha casa, não sei quem me levou, não sei o que aconteceu. Domingo de manhã, domingo de meio-dia, minha mãe chega lá em casa. Faziam meses que ela não podia vir lá em casa porque a gente tinha muito problema. Ela disse, filho, eu quero te ajudar. Eu vou te apresentar um amigo e esse amigo vai te ajudar e você vai mudar a tua história. Eu disse, mãe, eu não quero conhecer amigo nenhum, eu não quero nada com nada. Não, vamos comigo, eu vou te apresentar esse amigo. E foi quando então, ela com muita força, eu não tinha mais o que fazer. A única pessoa que não perdeu a esperança de mim foi a minha mãe. A única. Meu pai, meus irmãos já não tinham mais. Já tentaram de tudo, tentaram me internar várias vezes, tentaram fazer de tudo que era possível para a medicina, da forma técnica, tudo que é possível hoje, talvez de uma forma técnica, eles tentaram fazer para me ajudar. Mas eu não quis. E aí foi naquela noite, então, eles me apresentaram um amigo, esse amigo era o Ricardo Wagner. O Ricardo Wagner fez uma oração por mim, e ele disse, olha, você, a partir de hoje, tua história vai mudar. E eu comecei a confiar nas palavras daquele homem. E quem conhece o Ricardo Wagner sabe que ele é uma pessoa muito bem sucedida, onde ele coloca as suas mãos. Aí agora é fácil ele
Talvez assim, olhar para uma pessoa hoje, você olhar para uma pessoa que tem faculdade, que está bem apresentada, que está bem instruída, você dizer para ela, você vai ser uma pessoa muito importante na sociedade, você vai ajudar muita gente, você vai fazer coisas que nenhum outro fez na tua família. É fácil dizer para quem tem uma aparência, para quem tem um grau de instrução, mas para quem está ali na sarjeta, no fim da linha praticamente, não tendo outra saída, ele disse, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, Deus vai mudar a tua história, se você aceitar a minha ajuda, eu vou estar contigo, nós vamos fazer algo diferente nessa cidade, no estado, no Brasil, tu vai ser reconhecido. E aquilo começou a queimar dentro de mim. Aquilo começou a gerar uma coisa assim, mas agora era diferente, de uma forma saudável. Então eu comecei a andar com ele. Eu lembro que eu estava falando há pouco para o Fabinho, ele é muito assim de reuniões com empresários, ele tem muitos grupos sociais que ele ajuda, ele tem ações sociais hoje em todo o estado, e ele tinha reuniões com empresários lá em Santa Cruz, e um deles hoje lá é o que coordena toda a segurança da Stock Car, hoje no Brasil, que é o Carlão, né? Um desses empresários estava naquela reunião, naquela noite, e ele disse, olha, eu não vou conseguir ir hoje, quando eu já tinha começado a dar alguns passos, eu já tinha conseguido reaver meu casamento, que foi alguns passos depois que ele falou comigo, ele disse, tu vai conquistar tudo de volta a tua família, tu vai conquistar os teus filhos, a tua esposa. Foi quando eu fui lá na casa do meu sogro e pedi perdão para minha esposa, que às vezes o homem é difícil, é o orgulho, então todo o meu sonho que era construir uma família eu tinha perdido a expectativa. Eu fui lá na casa do meu sogro, pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para as minhas filhas, pedi perdão para os pais dela e disse que agora eu ia retomar tudo de novo, eu ia recomeçar a minha vida de novo. E foi quando então ela voltou para casa e nós começamos um outro processo. E aí o Ricardo sempre me estimulando, sempre me dando orientação, sempre dizendo faz isso, faz aquilo. E uma noite ele disse, eu tenho uma reunião em Santa Cruz, eu não vou poder ir, eu quero que você vá para mim. Eu disse, mas homem, como é que eu vou ir? Não, eu quero que você vá lá, é só empresários. E eu sempre tive uma dificuldade para falar para pessoas, eu sempre fui meio tímido. E ele disse, não, você vai lá, vai me representar. Mas como é que eu vou ir? Não tenho roupa, não tenho nada. Eu lembro que eu tinha uma caravana, acho que era uma 86 mais ou menos, fazia 2 km com 1 litro. Aí ele disse, mas então vem cá, vem aqui na minha casa que eu vou te ajeitar aqui, tu vai lá. Nunca tinha botado um terno. Ele disse, não, vem cá, fiquei só de cueca. Me deu as meias, o sapato, a calça, o paletó e a gravata. Eu disse, mas como é que eu ajeito esse negócio? Ele disse, tu vai lá e tu vai me representar naquela reunião. E eu disse, aí chegando lá naquela reunião, eu conheci o Carlos, que é hoje o coordenador. O Carlos estava num processo de separação, estava num processo também no fundo do poço. E foi numa palestra que eu comecei a falar do testemunho do que Deus tinha feito na minha vida através do Ricardo Wagner. Eu comecei ali a palestrar para outras pessoas, a ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu, pelas mesmas dificuldades que eu. Então ali se levantaram vários empresários. Hoje o seu Emílio Tati, um dos homens muito bem sucedido lá em Santa Cruz do Sul, tem vários empreendimentos. O Carlos, praticamente hoje ele é conhecido em todo o mundo, ele faz serviço para Stock Car, para vários eventos internacionais. Ele faz um testemunho que eu dei naquela noite, numa janta como essa, numa noite como essa, meus primeiros passos agora como transformado, como vida nova. E aí, voltando para Teotônia, eu disse para o Ricardo, eu gostei desse negócio. Eu disse, não, temos algo mais. Na próxima vez que tiver eleição aqui, como tu é um cara simpático, carismático, eu quero que você se candidate a vereador. E sabe, quando eu era menino, eu lembro que uma vez eu estava em cima de uma carroça de boi, carregando milho, e eu debulhei uma espiga de milho e pegava um sabugo e começava a discursar para os bois. Tocando aquela carroça, eu pegava aquele sabugo e discursava, e falava de um e falava de outro. E a minha mãe disse, o meu pai disse, cala a boca, guri, vai assustar os boi. A minha mãe dizia, deixa, homem, ele está treinando, ele vai ser uma pessoa importante na vida. Minha mãe ali já estava liberando algumas palavras. Então,
foi onde o Ricardo Wagner disse: olha, você vai ser candidato a vereador. Eu disse: mas eu, candidato a vereador? E vocês sabem que hoje uma vida política, pública, é complicado para ti ser candidato, para te vencer uma eleição, não é bem assim. E a minha mãe disse: não, eu vou te ajudar. Eu até não passo além, eu disse: eu vou te ajudar. E ela foi no banco e na época conseguiu tirar, ela tinha uma conta lá, ela conseguiu fazer um empréstimo, na verdade. R$3.000 para pagar em 60 vezes. Ela fez R$3.000 para pagar em 60 vezes para comprar o material para vir ser candidato. Mandar fazer a panfletagem, mandar fazer material. E eu disse: mas a senhora agora vai ter que pagar em 60 vezes. Não, meu filho, isso aqui é um investimento. Isso aqui é um investimento que eu estou fazendo e Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força e você vai vencer a eleição. E o que aconteceu? Deu a eleição. Para minha surpresa, o que aconteceu? Fui derrotado, ou seja, não consegui. Eu estava com aquela expectativa, eu estava com aquela emoção, disse: não, o pessoal vai me apoiar. E foi uma experiência assim muito dolorida para mim no momento. Eu comecei a chorar, eu disse: pô, e agora minha mãe investiu os R$3.000 dela, vou ter que ajudar a pagar, e não tinha condições na época. E aí, eu dou graças a Deus até hoje por não ter conseguido me eleger na primeira vez. Aí eu me preparei, fui fazer treinamento, fui fazer estudo, me preparei para que quando eu chegasse como vereador eu estaria habilitado, preparado. Era um sonho que eu tinha, mas eu ainda não estava preparado, porque Deus sabe de todas as coisas, no momento certo, na hora certa, Ele te coloca lá. E aí então fui para uma outra candidatura, me arrumei cabo eleitoral, fiz todo o protocolo, como deve ser um candidato, e quando abriram as urnas, mais votada da cidade. Aquilo foi uma festa, foi uma alegria, então, uma família humilde, uma família pobre, chegar no poder naquela cidade. Hoje lá se gasta em torno de 200 a 300 mil reais para te conseguir chegar a vencer uma eleição. E com o apoio das pessoas, assim, eu falo isso fora do grupo, quando a gente tem a ação social, o trabalho social que a gente desenvolve lá, as pessoas, elas te procuram e querem te ajudar. Agora vamos para uma segunda eleição de novo, mais votado, agora estou no 3º mandato consecutivo. E meu sonho, às vezes assim, eu chegava e olhava, né, com um avião, eu vinha para Porto Alegre, às vezes eu vinha treinar no Inter, e eu olhava ali no aeroporto aqueles aviões decolando, quando é que um dia eu vou andar de avião? Aí, todas as palavras que o Ricardo Wagner disse para mim quando lá eu estava ainda na sarjeta, disse: cara, você vai ser uma das pessoas muito importantes na cidade, mas lembre, humildade, lembre sempre de onde que tu saiu. E se um dia, ele disse para mim, se um dia tu encontrar uma tartaruga em cima de um poste, alguém colocou ela lá. Uma tartaruga sozinha não vai para cima de um poste, alguém colocou ela lá. Isso é para te lembrar e sempre ser humilde, que se tu chegar em algum lugar não é mérito teu apenas, existe um conjunto de coisas que vão acontecer para que tu chegue àquele lugar. E sabe, talvez você hoje está sendo bem sucedido em alguma área, mas às vezes a gente quer trazer o mérito para a gente, mas tem a família, tem a esposa, tem os filhos, tem os amigos que estão ao nosso lado, que estão ali ajudando a construir isso. E aí o que aconteceu então, eu estava lá em Brasília, sentado lá com ministros, tomando café, e eu de vez em quando, eu dizia para o ministro: dá licença que eu vou me dar uma beliscada aqui, será que é eu mesmo que estou aqui? É eu mesmo que estou aqui? Não, porque eu sou mais importante. Isso talvez para mim, ou para uma pessoa que tem uma condição isso é quase que um sonho irreal, é um sonho que não existe, que não tem como sonhar. E agora aquelas palavras que ele disse lá no início começou a queimar em mim, eu comecei a lutar por aquilo que eu fui instruído. Então ele começou a me dar aquele apoio, eu disse: não, eu vou chegar lá. E aí, quando eu chego lá em Brasília hoje, tem um cara que vem me pegar no aeroporto, tem um funcionário do governo federal que leva lá nos ministérios, ele dá toda a assistência necessária lá em Brasília. E às vezes a gente fica pensando, é possível você sonhar com alguma coisa? O que eu quero dizer para ti hoje, eu não sei qual é o tamanho do teu sonho, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o nível que você, quem sabe, hoje se encontra de projetos, mas o que eu quero dizer para ti é que não importa o tamanho do teu sonho, lute e avance e conquiste,
Deus vai te colocar no lugar que Ele tem projetado para a tua vida. E hoje, depois de muitos anos, família restaurada, eu tenho vários projetos sociais que eu desenvolvo no estado, várias cidades. O meu sonho, sabe qual é o meu sonho? É construir um centro de recuperação lá em Teotônia, que nós não temos lá ainda, que eu gosto muito de trabalhar com dependentes químicos, com alcoólatras. A minha paixão hoje é poder estender a mão. Hoje, o que eu invisto, eu vivo hoje com 10% dos meus rendimentos. 90% deles eu invisto em pessoas. Isso é fato, quem me conhece sabe. Está aqui minha esposa, está aqui minha filha. Eu vivo hoje com 10% dos meus rendimentos. 90% eu invisto em pessoas. Eu chego em Campo Bom hoje, já tenho uma família aqui lá de Campo Bom, o Lucas, a Bianca, são frutos do trabalho que a gente faz na cidade de Campo Bom. Desenganados, separados, família destruída, projeto social que nós temos lá. Temos um projeto social em Parobé, Teotônia e assim em Sapucaia, dezenas, centenas de cidades. Nós temos um projeto social e o Fabinho, quando a gente precisa de alguma coisa, também tem nos dado suporte com músicos e a gente fica feliz por isso, Fabinho. Que a nossa preocupação não é com recursos financeiros, não é... É importante, é necessário você ter recurso, mas isso só não te traz alegria. A minha maior alegria hoje é quando eu chego numa cidade e vem alguém me dar um abraço e fala, graças a ti, graças ao trabalho que vocês fizeram aqui, hoje eu tenho minha família de volta. Aquela pessoa começa a chorar. Eu tenho muitos filhos, tem traficantes aqui em Campo Bom e Novo Hamburgo e Parobé, por exemplo, que eles vêm, eles dizem assim, o meu destino era a morte, você me trouxe para a vida. E o que eu consigo fazer para te retribuir o que você tem feito por mim? Eu digo, a única coisa que eu quero em troca de você é que você faça por alguém o que eu fiz para você. Foi o que um dia o Ricardo Wagner falou para mim. Eu disse, Ricardo, você está fazendo tudo isso por mim, o que eu vou fazer para te pagar? A única coisa que eu quero que tu faça é o mesmo que eu fiz por ti, faça para outras pessoas. Centenas, nós temos hoje trabalho com casais. Eu e minha esposa, nós palestramos em janta de casais. Agora, em junho, mês dos namorados, a gente tem já marcado em dezenas de cidades, tem no meio da semana, 2 por semana, de falar de casamentos transformados. Eu queria até que a minha esposa viesse aqui, nesse momento, junto comigo, e foi uma das que me aguentou, que me suportou naquele período mais difícil da minha vida, quando todos desacreditaram. Ela permaneceu do meu lado. Quando não aguentou mais, os familiares dela vieram buscar, porque senão acho que teria acontecido lá uma tragédia em família. A gente às vezes ouve pela televisão, vê pela televisão as tragédias em família. E essa família aqui foi evitada por alguém que decidiu mudar a nossa história de uma tragédia em família. Então hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, por ser essa mulher batalhadora que tem me ajudado muito. Se alguma coisa tem acontecido comigo, eu devo isso a ela. As minhas filhas, a minha família. E eu vou dizer para vocês, a base de tudo está aqui. E eu fui criado num sistema muito durão, onde eu nunca recebi um abraço do meu pai, onde ninguém passou a mão no meu cabelo, nunca ninguém disse para mim que eu era importante na minha infância, na minha juventude. Só o que eu aprendi foi coisas ruins e coisas negativas. Eu não conseguia. Minha filha às vezes chegava para me dar um abraço, eu empurrava ela para o lado, o meu copo de bebida era mais importante, meu jogo de futebol era mais importante. A minha esposa às vezes vinha fazer um carinho em mim, eu empurrava ela para o lado. Eu não sabia o que era carinho. E um dia ela me cobrou, eu disse, como eu vou dar algo que eu não tenho, que eu nunca tive? E eu hoje confesso para vocês que eu estou aprendendo. Todo dia quando eu saio de casa, eu reluto comigo mesmo. Eu vou lá, dou um abraço nela, dou um beijo nela, digo, olha, fica com Deus. Eu estou aprendendo com as minhas filhas, quando elas chegam em casa e vêm e me dão, para mim, às vezes assim, eu me sinto até um pouco constante. Eu me lembro, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. Eu hoje estou curtindo a minha vida. Sinceramente. Estou curtindo a melhor fase da minha vida com a minha família. Eu perdi oportunidades. Com 18, 20, 25 anos, e logo depois de um casamento, de desfrutar, eu perdi essa oportunidade de desfrutar em família. O maior bem que nós podemos ter hoje, nós podemos hoje ser reconhecidos, quem sabe, hoje, quando me falam, olha, você é vereador, isso nada para mim.
Eu sei que Deus me colocou lá, eu tenho uma missão ali, mas o que importa para mim é a minha família. Nada substitui a família. Você pode talvez ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida, dos negócios, mas se você não tiver sucesso com a tua família, você falhou na missão. A missão nossa é que Deus nos deixou para construir uma família. Que Deus deixou para que a gente construísse. Deus gerou o homem com um propósito, de gerar uma família. E quando nós falhamos nisso, e eu não quero aqui, talvez, tem pessoas que já passaram por um processo, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas nós não podemos até tropicar uma vez no toco, mas 2 vezes não. Então, se Deus te deu a oportunidade de você estar aqui hoje, de você ouvir essa mensagem, quem sabe você já desistiu de lutar por alguma coisa, um filho que estava perdido, por uma esposa, por um marido, você quem sabe já lute que vale a pena. O preço que eu decidi pagar por ela é o valor que tem hoje a minha família. É o valor da família, essa é a essência de tudo. Então eu queria, nesse momento, você quer falar alguma coisa? Eu queria que você ficasse de pé. E esse é um momento muito importante. Queria pedir o auxílio aqui do Humberto, ficasse aqui do meu lado, me desse alguma orientação aqui se eu falhar em alguma coisa. Mas eu queria que você curvasse a tua cabeça aí onde você está. Pode soltar teus braços, ficar bem tranquilo. Feche teus olhos. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre família, sobre amor, sobre amar, sobre ser amado. Queria que você refletisse um pouquinho sobre o que hoje você vem vivendo. Tem sentido hoje a vida para você? Ou quem sabe há um vazio no teu coração, como havia um vazio no meu coração? Enquanto esse vazio estava dentro de mim, nada me satisfazia. Eu agora tinha as coisas e daqui a pouco botava fora, porque esse vazio estava ali, estava latejando dentro de mim. E um dia aquele homem então me convida para uma reunião como essa e faz um apelo. Faz um apelo e diz, olha, se tiver alguém aqui que gostaria de convidar um amigo para preencher esse vazio que há no teu coração. E ali ele falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando das coisas que Deus havia planejado. E eu pensando ali, mas o que eu faço agora? Então, naquele momento eu decidi, eu disse, olha, se você quiser preencher esse vazio, levante a sua mão aí onde você está. Ele falando isso para mim, levante a sua mão aí onde você está. Convide esse Jesus, convide esse amigo para preencher esse vazio, para mudar a tua vida. Queridos, eu fiz essa oração naquele dia, naquela noite. Eu fiz a oração e eu convidei Jesus para vir morar no meu coração. Queridos, não vai ser uma religião que vai mudar a nossa vida, não vai ser alguém lá, é Jesus, só o único que pode mudar a nossa vida, a história da nossa vida é Jesus, e foi Ele que entrou no meu coração a partir daquele dia. Eu saí daquela reunião, daquela noite, completamente diferente da forma que eu havia entrado. Eu não sei qual é a tua condição, eu não quero que você saia daqui hoje com um fardo maior do que você entrou, eu quero que você saia daqui hoje transformado, que esse testemunho possa ter agregado na tua vida, que esse testemunho possa ter agregado na tua família, e não importa o lugar aonde Deus vai te colocar, porque eu tenho certeza que se vocês estão aqui, porque vocês são empreendedores, e Deus tem prazer em estar com pessoas que são ousadas, que são empreendedoras. Deus não tem prazer em andar com pessoas que talvez rejeitam, como são pessoas fracassadas, pessoas derrotadas. Deus quer sim tirar o fracassado para ser vitorioso. Deus quer sim tirar o derrotado para ser um homem vitorioso, vencedor. E é isso que Deus quer fazer hoje à noite, na minha vida, na tua vida. Então eu queria que você, do jeito que você está, levantasse uma das tuas mãos. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero falar desse Jesus que entrou e mudou a minha história, mudou a minha vida. Ele vai entrar. Se você ainda não fez essa oração convidando Jesus para entrar no teu coração, eu gostaria que você levantasse a tua mão nesse momento. Eu queria que todos fechassem os olhos e levantassem as mãos. Eu quero fazer uma oração junto contigo. E que você pudesse então abrir o teu coração e deixar esse Jesus que entrou e mudou a minha história
me trouxe vida de novo, me trouxe esperança, me trouxe sonhos, projetos novos. Esse Jesus está aqui nesse lugar e você pode sentir Ele aí onde você está. Eu vou fazer uma oração e você repete junto comigo. Ele diz assim: Senhor Jesus, vem sobre minha vida. Eu abro as portas do meu coração para que Tu entres e faça morada. Senhor Jesus, apaga as coisas negativas que aconteceram comigo, os meus erros, as minhas falhas, coloco diante de Ti e Te peço, nessa noite, muda a minha história, muda a minha vida, enche o meu coração com a Tua paz, com a Tua alegria, com tudo de bom que o Senhor conquistou na cruz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Para você que fez essa oração pela primeira vez e gostaria de receber, nós temos aqui um presente. Eu quero dar um presente para você. Eu queria dar um abraço também em você e dizer assim: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Amém? Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Eu queria entregar esse livrinho aqui, esse presente para você e dar um abraço em você. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para mim poder dar um abraço em você e te dar esse presente. Você pode sair do teu lugar, não te constranja. Deus vai mudar a tua sorte. Deus já tem mudado a tua sorte por você estar aqui hoje. Nós somos gratos a Deus por poder estar aqui hoje à noite ministrando. Amém? Então você pode sair do teu lugar. Se alguém quiser um presente, eu posso descer aqui? Pode. Os que já tinham feito essa oração em outras oportunidades, pode sentar. Os que fizeram pela primeira vez, entenderam o que aconteceu aqui, você pode receber um abraço aqui do Claudio Almir. Vai ser para nós uma honra te dar um presente também aqui da Donep. Se tem mais algum presente que fez essa oração com esse sentido pela primeira vez. Muito obrigado, Claudio Almir. Eu estou sentindo aqui dentro essa chama que tu falaste naquele dia lá. Essa chama de ajudar as outras pessoas, de promover ações, promover eventos, promover circunstâncias para que pessoas tenham essa mudança de vida, tenham esse encontro. Essas duas amigas aqui já querem receber os livrinhos? Eu vi, acho que elas ficaram de pé ali. Então eu sei que aqui tem muitas pessoas que foram tocadas, e eu digo assim, você pode muito mais do que você imagina. Você pode fazer diferença nesse mundo. Você pode fazer diferença nesse mundo muito mais do que a gente imagina, do que você imagina. Se a gente perguntasse dias antes daquele encontro com o Ricardo Wagner, jamais ele imaginaria que tinha esse potencial na tua vida, na tua família. Eu posso imaginar tuas filhas hoje, o que elas podem fazer pelos amigos, pelos colegas, né? Então é algo assim, é grandioso o que uma pessoa, quando tem um encontro com Deus. A minha filha de 7 anos, ela promove ação social na escola. Ela estuda na escola municipal, eu sempre procurei trabalhar da forma mais humilde possível na sociedade, da forma mais humilde possível. Então eu coloquei as minhas filhas numa escola simples para que elas aprendam também um pouco das dificuldades, a passar por umas lutas que lá na frente, às vezes a gente quer evitar dos nossos filhos passar por algumas pedras e depois lá na frente trazem alguns problemas para a gente. Então eu permito que eles andem nas pedras e aprendam a caminhar sobre as pedras, e que essas pedras possam servir como degraus para um futuro vencedor na vida deles. Então a minha filha de 7 anos, ela já faz ação social na escola, leva roupa para as crianças, ela leva alimento para dividir com quem não tem. Então é um prazer para mim poder, o meu maior orgulho hoje é ver os meus filhos encaminhados. Eu tinha muito medo de que os meus filhos seguissem os meus passos no passado, que aquela raiz ficasse. Então hoje eu sou muito feliz por ver os meus filhos encaminhados, e é uma missão nossa, é uma missão
missão, a gente vai ser conhecido pelos nossos frutos. Eu posso talvez dizer que eu sou alguém, mas as pessoas vão me conhecer e ver realmente quem eu sou olhando para os meus filhos. Então, nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Muito obrigado, eu quero agradecer já ao Sérgio pelo convite, ao Humberto, que ousaram a confiar nesse palco aqui para mim falar. É o risco que vocês correram. Daqui a pouco os convidados de vocês dizem, olha, nunca mais me convide para um evento como esse. Correram um grande risco. Então vamos dar um aplauso, eu posso pedir vamos dar um aplauso por essa noite, pelos nossos amigos, pelos nossos convidados. Agradecer ao Fabinho, ao irmão do Fabinho também que está aqui convidado, a todos, ao Milton, ao Denilson, um grande amigo meu. Recebe esses abraços nossos, esses aplausos nossos, tá? De coração. Conquistou o nosso coração, não é mesmo? Então eu queria dizer que é uma enorme satisfação ter recebido vocês aqui, tá? Escutado essa história magnífica, que teus caminhos seja ainda tu não está conseguindo imaginar o que tem pela frente. Aquilo que o Ricardo falou para ti, eu estou dizendo para ti hoje, tem muito mais ainda pela frente. E eu digo para as pessoas que estão chegando aqui, principalmente as que estão pela primeira vez, Deus tem muito mais ainda na vida de vocês. É o que nós cremos. Mas então até o próximo evento. Muito obrigado por enquanto. Então Deus abençoe a todos. Boa tarde. Queria agradecer às minhas líderes por nos dar essa oportunidade e ver tantas mulheres bonitas, tão lindas como essas flores, né? Que está decorando esse ambiente para nós. Mas a finalidade de eu estar aqui é para falar para vocês uma experiência com um homem de 5 letras de ouro. Eu nasci do lar cristão, desde criança já tinha meus princípios cristãos. E quando eu estava no meu período de faculdade, eu conheci um rapaz lindo, moreno, com a cabeleira bem pretinha, o cabelo liso, os olhinhos verdes, olhando para mim no restaurante da universidade, não tirava o olho de mim. E aquilo ali me deixou assim um pouco assustada, porque eu tinha um princípio cristão, eu não conheço os princípios que esse jovem foi educado. Mas me dei essa oportunidade e Deus falou no meu coração, esse é o homem que eu preparei para ti. Quando eu conheci o Carlos, ele vivia num mundo totalmente diferente do meu. Enquanto eu procurava um Deus verdadeiro, o Carlos adorava vários deuses, frequentava cartomantes. Todos os seus anseios e necessidades espirituais, ele buscava no candomblé, na magia negra. E a Verônica desconhecia esse outro lado do marido dela. Quando nós tentamos o nosso primeiro filho, teve uma ação muito forte do inimigo. Meu primeiro filho teve uma gravidez perfeita, sem nenhum problema. E quando nasce, ele começou a asfixiar, ele não recebia o oxigênio e teve que fazer uma transfusão de sangue para que ele pudesse receber o oxigênio. E ali, durante aquele período, naquele hospital, eu me sentia muito triste, porque eu não entendia qual era o propósito de Deus naquele momento na minha vida. E eu me achava tão boazinha e dizia, por que meu filho nasceu desse jeito? E depois eu comecei a descobrir o outro lado do meu marido. Enquanto eu buscava um Deus verdadeiro que tinha resposta para nossas súplicas, ele buscava coisas materiais, outros deuses. E nasceu meu filho, eu comecei a pedir a Deus sair daquele hospital e ele recuperou a sua saúde. Na época o pediatra chegou para mim e disse, Verônica, seu filho talvez não consiga estudar, pela dificuldade que ele teve no início do seu nascimento. E é um desafio, fui com meu filho, comecei toda a dedicação para ele. Começou a crescer, ficar uma criança sadia, vida normal, e parto para o meu segundo filho. Com 2 meses, eu descobri que ele era literalmente cego.
Os médicos me disseram que ele era um desafio para a medicina. E eu me encontrava ali, eu digo, e agora, Deus, eu com esta criança cega, como é que eu vou lidar? Sem experiência nenhuma, poucos anos de casada. Mas eu não desisti. Eu depositei toda a minha confiança em Deus. E eu me posicionei diante do meu esposo e disse, olha, filho, se nós não buscarmos um Deus que tem resposta para as nossas orações, nós vamos ficar perdidos. E ele zombava de mim. Corria para os barzinhos, para esquecer os problemas. E o inimigo ainda não achou pouco, começou a mexer agora com a nossa parte financeira. Nós éramos empresários prósperos, meu marido representava uma multinacional em todo o Nordeste, e de repente nós não tínhamos nada. As visitas que nós tínhamos eram 6 horas da manhã, oficial de justiça. E eu ficava questionando, Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu não desistia. Comecei a pedir a Deus de todo o meu coração. Eu digo, quero, Deus, que tu mude a vida do meu marido. Porque a vida dele era terrível. Eu olhava na janela de madrugada, quando via o barulho do carro, eu olhava pela janela do meu quarto. E muitas vezes eu via ele chegar com o carro cheio de mulheres, com atabaque, o violão e a camisa suja de batom. Eu digo, mas eu não desisto. Quando eu era criança, tu me falaste, Senhor, que ia me dar um homem que tinha confiança em ti, que depositava toda a sua vida, todos os seus anseios em ti. Eu não desisti. E no meio dessa turbulência, um amigo dele convida para uma reunião como esta, de empresários, de homens de negócios, e eu ficava torcendo que ele fosse. Quando em certo dia, o amigo dele, que tinha sido estudado com ele na faculdade, liga e diz, Carlos, eu quero que você venha participar de uma reunião de homens de negócios, eu sei a dificuldade que você está passando. Nisso ele já tinha comprado um revólver para acabar com a vida dele, a minha e dos meus filhos. Ele dizia que não adiantava ele tirar só a vida dele, ele tinha que destruir a família toda, porque se ele morresse, ia deixar só dívidas para mim, e eu ia sofrer com meus filhos. Então ele tinha marcado uma data já certa para fazer este ato. Quando esse amigo liga e convida ele para uma reunião como esta. E lá ele toma a sua decisão por Jesus. Ele se derrama diante da frente daquele evento e diz, eu quero conhecer esse Jesus que vocês dizem que é tão verdadeiro. E ele se deu essa oportunidade. Quando chega em casa, ele me convida, a mim e a meus filhos, nos reúne no quarto e se ajoelha e diz, eu quero pedir perdão à minha família. Eu quero contar a você, minha esposa, o homem que eu sou, mas que eu sei que a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura, porque é Jesus que está dentro de mim. Queridas, houve uma transformação tremenda na vida deste homem. Com pouco tempo que ele se converteu, que ele aceitou Jesus verdadeiro, ele foi convidado para ir numa cidade do interior de Pernambuco para ajudar algumas pessoas a formar um evento. E ele foi. E eu ficava torcendo, né? Eu já conhecia Jesus e ele não. Para mim, cada movimento desse que ele participava era uma vitória tremenda. Então lá ele conheceu uns homens do Rio Grande do Sul, os amigos do Rio Grande do Sul. Foram usados por Deus. E ele viu aqueles homens no quarto se ajoelhando, chorando. E ele não entendia nada daquilo, porque o mundo dele era diferente. Quando ele chega em casa, lá em Recife, ele diz, minha querida, eu fui lá no shopping, fui na Gaisté e comprei um par de alianças para mim e para você. E eu fiquei feliz, eu digo, Deus, tu já estás agindo na vida deste homem. E ali ele fez essa aliança comigo e com Deus. E nunca mais ele tirou a sua aliança. Os meus filhos que não tinham saúde, o Senhor restaurou a saúde. O Rodrigo, que a medicina dizia que ele não ia conseguir estudar, ele é um homem formado em direito.
Faz 2 anos que se formou, já trabalha no escritório de advocacia. E o cego, que a medicina falou que era desafio para eles. Com 9 meses, Deus deu uma oportunidade a nós levamos ele no Instituto Hilton Rocha, em Minas Gerais, as amigas de Minas Gerais, cidade abençoada, não é verdade? E lá, um médico construiu uma lente especial para ele. Há 23 anos atrás não existia lente de contato para bebê. E foi um desafio. E eu ia vencendo essas etapas, porque eu confiei num Deus verdadeiro. O meu filho, este que se considerava cego, ele teve catarata congênita nos 2 olhos. Com 4 meses ele fez a cirurgia nos 2 olhos. Com 9 meses ele começou a usar lente de contato. O grau dele era 22 e 23. Eu dependia de Minas Gerais, eu dependia mais ainda de Deus. E meu filho hoje está com 23 anos de idade, curado. O desafio da medicina visita todos os anos o Instituto Hilton Rocha e os médicos ficam dizendo que foi um milagre. E eu concordo, foi um milagre de Deus. Eu queria dizer a você, minha amiga, talvez você esteja aqui nessa manhã tarde, dizendo, não tem solução para o meu problema. O meu esposo eu cansei. Mas existe um Deus poderoso. É só você dar esta oportunidade a Ele. Porque além dele restaurar o meu lar, Ele deu a cura dos meus filhos. Obrigada. Mestre, eu preciso de